Olá, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã. Ainda comentando o quarto pedido do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Os melhores intérpretes da Escritura, os santos, os doutores da Igreja, os padres da Igreja, a grande riqueza da Igreja, os heróis da fé. Esses são os melhores intérpretes da Bíblia. Então vamos recorrer a eles, já estamos no quarto programa, investigando com os padres da Igreja os diferentes sentidos para o pedido quarto do Pai Nosso. E agora vamos pedir a ajuda de São Cipriano, bispo de Cartago, norte da África, mártir da Igreja, mártir de Cristo, e ele escreveu uma obra chamada De Dominica Oratione, ou seja, sobre a oração do Senhor. Nos parágrafos 18 a 21, ele trata do quarto pedido do Pai Nosso. Vamos a 3 textos. Esse é o primeiro dos 3 que vamos abordar sobre o grande São Cipriano de Cartago. Continuando a oração, suplicamos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isto pode entender-se no sentido espiritual ou literal, porque num e noutro sentido aproveita a nossa salvação. Mas o pão da vida é Cristo. E este pão não é o pão de todos, mas o nosso. E assim como chamamos Pai Nosso, porque Ele é Pai dos que o conhecem e creem nele, também dizemos o pão nosso, porque Cristo é o pão daqueles que recebem o seu corpo. E pedimos que nos seja dado cada dia este pão, a nós que vivemos em Cristo e todos os dias recebemos a sua Eucaristia como alimento da salvação, para não suceder que, por algum pecado grave, sejamos privados da comunhão do pão celeste e nos separemos do corpo de Cristo. Ele mesmo proclamou: e o pão que eu hei de dar é a minha carne pela vida do mundo. Portanto, se ele afirma que viverão eternamente os que comerem do seu pão, é evidente que possuem a vida aqueles que recebem o seu corpo e participam retamente na Eucaristia. Mas, ao mesmo tempo, ensina que, ao contrário, é de temer e devemos orar para que assim não suceda que, abstendo-se da Eucaristia, alguns se separem do corpo de Cristo e fiquem privados da salvação, como ele próprio adverte: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Por isso, pedimos que nos seja dado cada dia o nosso pão, isto é, Cristo, para que nós, que permanecemos e vivemos em Cristo, não nos afastemos do seu corpo que nos santifica. Mais um padre da Igreja que dá ao pão, palavra colocada no quarto pedido do Pai Nosso, o sentido dado por Jesus no capítulo 6 do Evangelho segundo João. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Vocês perceberam, todavia, que São Cipriano aqui diz que o texto pode ser interpretado, ou seja, a palavra pão, no sentido espiritual e no sentido material. A prioridade, porém, que ele dá é Cristo. Isso quer dizer que não está proibido você imaginar e pedir, quando pronuncia o pedido, bens materiais para você e para os outros. Mas, e aqui é belíssima a associação que ele faz, Pai Nosso, pão nosso. É Pai no sentido de dirigido a Deus, a primeira pessoa da Trindade, e o pão nosso é o Filho do Pai Nosso. Esse pão nosso é Cristo. E nesse sentido ele diz, somente nós cristãos é que podemos compreender no sentido dado por Jesus sobre si o que é o pão.